Voltamos. É que sobre a minha mãe tinha falado no primeiro vídeo, porque não podia falar na gravação. Então o que eu estava falando era sobre os textos que são chamados adaptações aos hábitos noturnos, exemplos de pescas e período de defesa. 13 perguntas sobre o texto. E os textos estão aqui no meu caderno de ciências. E eu vou ler os textos. E eu vou falar as 13 perguntas que estão nesse caderno aqui, que eu uso para me inscrever nas aulas vagas. E eu vou mostrar para vocês. A primeira pergunta é: quais são as 4 pescas? Essa matéria eu aprendi no dia 2 do 10 de 2019. E as pescas foram pesca artesanal, predatória, ilegal e espécies protegidas. Essas são as 4 pescas que eu aprendi no dia 2 do 10 de 2019, de outubro. E a segunda é: qual é a pesca que é praticada pela ação humana? Bem, esta pesca se chama pesca predatória. Ela é uma pesca que é praticada pela ação humana. Qual é a pesca que é praticada pela ação humana? É a pesca predatória. E a terceira: o que é pesca artesanal, predatória, ilegal e espécies protegidas? A pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizada pela mão de obra familiar, com canoas ou jogadas, ainda sem embarcações, como a captura de moluscos perto da costa. Seu raio de ação é nas costeiras, rios e lagos. Essa é a pesca artesanal. E agora é a pesca predatória. A pesca predatória é uma atividade pesqueira que pode ser executada de forma desenfreada, excessiva e insustentável, praticada pela ação humana. Agora a pesca ilegal. A pesca ilegal é uma atividade não declarada e não regulamentada, sendo responsável por empobrecer as unidades populacionais, destruir habitats marinhos, distorcer a concorrência, colocar pescadores honestos em desvantagem e enfraquecer as comunidades costeiras dos países em desenvolvimento. Agora é as pescas de espécies protegidas. A maioria das espécies correm risco de extinção porque são exploradas a taxas insustentáveis. As espécies de peixes são exploradas devido à exigência do mercado pesqueiro, onde é cada vez mais comum a solicitação de peixes com quantidade alta demanda proteica. A predação de espécies protegidas é uma ameaça para a biodiversidade, além de ser ilegal e insustentável. A quarta pergunta é: o que é sobrepesca? A sobrepesca é considerada uma ameaça para a vida marinha e assume uma postura devastada sobre os ecossistemas aquáticos, já que não leva em conta a capacidade de reposição das espécies exploradas. E tem outra pergunta: qual é a diferença de pesca predatória e sobrepesca? A pesca predatória é uma atividade pesqueira que pode ser executada de forma desenfreada, excessiva e insustentável. E a sobrepesca é considerada uma ameaça para a vida marinha. Essa é a diferença de pesca predatória com a sobrepesca. Agora a quinta pergunta é: quais são os equipamentos usados pela pesca artesanal? Os equipamentos usados que é para usado na pesca artesanal são rede de seco, emalhe, arrasto simples, arrasto duplo, tarrafa, linha e anzol, armadilhas e outros tipos. E outros equipamentos usados por essa pesca. A sexta pergunta é: quais
são os exemplos de pesca predatória? Os exemplos são pesca com explosivos, pesca com redes para lagostas. Na verdade, essa pesca com redes para lagostas não podem pescar lagostas, porque elas podem cortar as redes, porque elas têm pode cotar com as próprias não sei o que, mas elas podem cotar a rede. Agora, pesca no período proibido, mas também período defeso. E a última é a pesca de espécies em extinção. E a sétima pergunta é: o que é período de defeso? Essa daí, período de defesa, é que eu aprendi no dia 22 de outubro de 2019. Que foi terça-feira que eu aprendi sobre os períodos de defesa. E o que é período de defesa? O período de defeso é o período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportiva e comercial ficam vetadas ou controladas. Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza. Visa a preservação das espécies e a fruição sustentável dos recursos naturais. A oitava pergunta é: qual é o nome do instituto que o período de defesa foi estabelecido? O nome desse instituto que o período de defesa foi estabelecido se chama IBAMA. Esse IBAMA ele é chamado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Isso se chama IBAMA. E a nona pergunta é: quais são os 2 meses do ano que o período de defesa foi compreendido? Está falando aqui, ó, o período de defesa está compreendido entre novembro a fevereiro. Novembro a fevereiro. A décima é: o que é ecolocalização? Amanhã éramos 6. Ecolocalização, ele emite o som de alta frequência pelo estalar da língua ou pelas narinas. Esse som se choca com os obstáculos e presas e seu eco retorna dos ouvidos super sensíveis do morcego, permitindo ao animal se desviar dos obstáculos ou localizar suas presas durante a caça. Agora, número 11. Qual é o nome da coruja que consegue distinguir suas presas a mais de 10 metros de distância? O nome dessa coruja se chama coruja das torres. O nome científico dela é taitualba. A coruja das torres consegue distinguir suas presas a mais de 10 metros de distância e precisam de apenas 10% da luz que o olho humano necessitaria. A pergunta número 12 é assim, ó: por que os sapos e rãs preferem deixar seus habitats à noite? É porque os sapos e as rãs têm a pele muito sensível do calor do sol. É por isso que os sapos e rãs preferem deixar seus habitats durante a noite. Por isso, se adaptaram à vida noturna, quando a temperatura é mais amena e favorável às suas atividades. Agora a pergunta número 13. Como ocorre a pesca acidental das espécies? É porque a pesca com rede de arrasto é uma dessas práticas, pois as redes são jogadas no fundo do mar, a fim de capturar espécies comerciais, mas trazem espécies sem valor comercial, como golfinhos, tartarugas, algas e baleias. Então esse foi o vídeo
sobre adaptações aos hábitos noturnos, exemplos de pescas e período de defesa. E tchau. E depois eu vou trazer outro vídeo que se chama Teorias Evolucionistas. Essa vai ser a parte 2 desse vídeo. Então, tchau.